Agora sim. Vamos dar início então. Boa noite a todos. Vamos só aguardar um segundo para que todos possam entrar. Mais um minuto, então as pessoas estão ainda a entrar. Ora, boa noite a todos, já cá estamos todos. Sejam bem-vindos a esta sessão, este webinar de Ser Mãe Treinadora, que é uma sessão que procura homenagear todas as mães e, em particular, as mães que são treinadoras. Sabemos que não está a ser realizada no dia que deveria, no Dia da Mãe, mas como nós todos sabemos, o Dia da Mãe é todos os dias, por isso estamos no mês de maio, por isso é o dia vamos dedicar hoje o Dia da Mãe Treinadora. Esta sessão é uma ação contínua da Escola de Treinadores da Confederação de Portugal, dos Treinadores de Portugal, e que, como já foi dito na primeira sessão, irá organizar várias sessões durante este ano. Hoje, como moderadora, iremos ter a Marta Martins, que é mãe, é vice-presidente da Confederação de Treinadores, professora do ensino superior na Escola Superior de Desporto Rio Maior. Neste momento é treinadora de natação, mas como costumamos dizer, treinadora para sempre treinadora, e fui também atleta de natação. Marta, bem-vinda. Deixo só aqui o recado que poderão colocar todas as questões que assim pretenderem no espaço dedicado para as perguntas. Pronto, a moderadora depois irá também fazer esta gestão e sempre que for possível irá colocar as questões às convidadas. Muito boa noite, Marta. Obrigado pela tua presença. Olá, boa noite a todos. E em nome da Confederação Portuguesa da Associação de Treinadores, quero agradecer a todos os participantes neste webinar, que reúne um painel muito, muito interessante, para dizer no mínimo, de convidadas que, para além de serem treinadoras, são mães e que vêm aqui tentar conversar um pouco exatamente sobre isso e agradecer a sua presença também, porque aceitaram este desafio e sempre pautadas por estes desafios, não é? Nunca fogem. São mães, são treinadoras e vão aceitando estes convites. Portanto, eu julgo que vamos ter aqui um painel de convidadas e uma mesa redonda bastante interessante. E como o Marco acabou de dizer, por favor, coloquem as questões que nós vamos gerindo e, se possível, apresentar, se houver ainda tempo para isso. Portanto, eu vou passar a apresentar as nossas convidadas que fazem parte desta mesa redonda e que vão tentar criar aqui algum fio condutor na nossa conversa ao longo deste webinar. Portanto, temos como convidadas treinadoras, ilustres treinadoras, um painel de luxo, ilustres treinadoras e mães
E então temos, e por ordem alfabética, a Andreia Barata, que é treinadora de hóquei em patins, é psicóloga, formação de base, e até teve a ousadia há pouco tempo de ser mãe de gêmeas, que as gêmeas têm agora 3 anos. A treinadora dos escalões de formação do Hóquei Clube de Alcobaça e da equipa B, sénior, do Hóquei de Turquel. Treinam cerca de 3 vezes por semana. A Andreia foi atleta de hóquei de patins, foi vários anos vice-campeã nacional, foi campeã nacional, foi finalista da Taça de Portugal, tem um vasto currículo enquanto atleta. Enquanto treinadora também foi treinadora dos escalões da formação e da equipa sénior da Stuart Clube Massamá. E foi a treinadora, ao que parece, também a fundadora da equipa sénior feminina do Sporting Clube Portugal. Para além deste palmarés todo, atualmente decidiu tirar o curso de mestrado em treino desportivo na modalidade de hóquei em patins na Escola Superior de Desporto de Rio Maior. Portanto, ainda tem mais um trabalho em mãos. Olá, boa noite a todos. Muito obrigada pelo convite. Olá, Andreia. Temos também a Dora Cunha. A Dora Cunha é treinadora de patinagem artística no Clube Rolar Matosinhos. Iniciou a sua atividade de treinadora em 1989, foi há uns dias, portanto. É médica, especialista em cirurgia geral. É mãe de um jovem adulto com 19 anos e de uma adolescente de 15 e, curiosamente, são os dois atletas de patinagem artística e aparentemente com muito bons resultados, até a nível internacional e tudo. Mas ela depois pode explicar mais sobre isso. E, curiosamente, treinados pela mãe e pelo pai. Treinam 6 vezes por semana, normalmente, em semanas normais, não é? Enquanto atleta, representou o Futebol Clube do Porto durante 8 anos, foi 4 vezes campeã nacional de figuras obrigatórias e combinado, foi 5 vezes campeã nacional de pares de dança, foi 5 vezes representar Portugal nos campeonatos da Europa de patinagem artística, portanto também enquanto atleta um excelente currículo na área da patinagem artística, portanto muito boa noite, Dora, isto é que é coragem. Boa noite a todos, boa noite Marta, boa noite às minhas colegas de mesa. Eu queria em primeiro lugar, obviamente, agradecer a oportunidade de estar aqui, este convite que muito me honra, ainda por cima com um tema tão querido, não é? Ser mãe e ser treinadora. E também uma boa noite a todos os nossos inscritos. Espero que realmente o webinar seja produtivo, seja interessante e que consigamos daqui tirar algumas ilações para melhor gerirmos todos o nosso futuro. Muito obrigada. Obrigada. E nós ficamos por aqui. Agora é a Eduarda Coelho, que é treinadora da Seleção Nacional de um atleta especialista na prova de 100 metros de cadeira de rodas, portanto em atletismo paralímpico. É professora do Departamento de Ciências do Desporto, Exercício e Saúde na Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro. Brindou-nos com muito orgulho enquanto atleta olímpica em 1992 e 1996 e é mãe de um adolescente de 13 anos. Portanto, muitos desafios com certeza e muitas histórias deve ter também para contar, Eduardo. Boa noite, Eduardo. Boa noite, queria também agradecer à Confederação de Treinadores o convite que me fez, cumprimentar todos os que estão a assistir, as minhas colegas também, palestrantes e a Marta, e dizer que também é um prazer muito grande falar de um tema que realmente acho que nos toca muito a todos, que é a questão de ser treinadoras e ser mãe ao mesmo tempo. Pronto, é dizer que estou aqui para partilhar a minha experiência e também partilhar a forma como às vezes temos que articular as coisas em família, por isso também espero que este webinar seja muito produtivo também para outras treinadoras que nos estão a ouvir e que acreditem, ou outras pessoas, ou outras mulheres que querem ser treinadoras, que é possível juntarmos as duas tarefas. Exato. Obrigada, Eduardo. Temos também
connosco a Helena Mendes. A Helena Mendes é treinadora de handball e diretora do Clube Escola da Levada, no Funchal. A Helena, como os restantes, tem um vastíssimo palmarés enquanto atleta. Foi atleta internacional por Portugal, com mais de 100 internacionalizações. E depois de vários anos ligada ao Clube Sport da Madeira, com o handball feminino, criou e iniciou um projeto em handball federado na escola, onde andam os seus filhos. Sim, porque a Helena tem 2 filhotes, atletas de handball, julgo eu, não estou errada, a Helena poderá dizer, um com 17 e outro com 13 anos. No Clube Escola da Levada, ela é diretora da modalidade, coordenadora técnica, treinadora dos escalões. Pronto, e a acrescentar a isto, como as outras também, deve ser motorista, é a segunda mãe dos atletas, é amiga, é conselheira, portanto, é todos aqueles papéis que nós estamos habituados a associar ao papel de treinador, não é? Foi ainda embaixadora de um projeto que é o Handball for Girls, na região autónoma da Madeira, que visa exatamente dinamizar o handball no feminino na região. Quando falamos em treinos, pois a Helena já deve ter mudado a sua residência para dentro do pavilhão, porque treina todos os dias, enquanto diretora e coordenadora, assume muitas horas nesta modalidade. Portanto, boa noite, Helena. Olha, a Helena assustou-se. Peço desculpa. Portanto, boa noite a todas, boa noite Marta, boa noite a todos os participantes que vão perder aqui 1h30 a ouvir as nossas histórias. Penso que não vão perder, só vão ganhar. São várias experiências ao longo de vários anos e portanto, eu eu gostaria de agradecer antes de mais o convite que me foi endereçado, porque eu sou mais uma no handball e eu tenho imensas amigas que têm o mesmo papel que eu, que são mães e treinadoras, e, portanto, sinto-me como se estivesse aqui a representar e estou ansiosa para ouvir todas as minhas colegas e todas as experiências. Pois, obrigada, Dora. Ai, Dora não, perdão, Helena. Ora bem. E temos ainda por apresentar a Mónica Franco. A Mónica é treinadora de natação desde 2006 e está atualmente a dar treinos, é treinadora no Clube de Atividade Física dos Bombeiros de Ponta Delgada. É mãe de um menino de 13 anos, é treinadora de L3 de natação, tem vários atletas campeões nacionais e representantes também que integram as seleções nacionais. Treinam todos os dias e por vezes 2 vezes por dia, os chamados e famosos bidiários. E tem aqui uma questão, uma curiosidade que eu achei muito interessante, que escreveu uma peça num jornal dedicado à natação, que se chama Ser Mãe, Mulher e Treinadora foi o maior desafio que alguma vez imaginei ter. Olá, Mónica. Boa noite. Exatamente. E exatamente por ter falado nesse ponto, quando me convidaram para estar aqui, achei que era uma oportunidade muito interessante para partilhar as experiências que vivi nesses 13 anos, onde consegui, mesmo apesar de muita ajuda, mas consegui ser uma mãe e uma treinadora, tentando não falhar nos 2 lados. Mesmo. Muito bem, então temos aqui o painel do luxo reunido. É realmente um orgulho enorme para mim poder estar aqui com estas convidadas aqui entre vocês. E queria lançar já aqui uma primeira questão, antes que comecem a chover muitas questões aqui no Q&A. Que é, eu acho que é aquela que nos vem logo à cabeça
como é que conseguem manter e gerir um equilíbrio entre a realização pessoal e a realização profissional. No fundo, é esta a questão, não é? Entre a vida pessoal e a profissional. Vou começar aqui, pode ser com a Dora, então, pode ser? Vamos lá. Sim, pode. É realmente fácil responder a essa pergunta, porque eu acho que tudo é uma questão de opção e, portanto, quando nós optamos por ter uma vida tão preenchida com ter várias profissões, digamos entre aspas, não é? É porque essas profissões nos dão uma realização pessoal. Portanto, eu entendo assim, eu como treinadora não quis abdicar, porque fui patinadora durante muitos anos, adoro a patinagem artística, adoro o mundo da patinagem artística, tanto é que consegui levar ou trazer para este mundo os meus filhos, e portanto gosto imenso, e tudo o que eu faço na patinagem artística dá-me prazer e entra dentro do campo da minha realização pessoal. Quanto à realização profissional, assim, é mais complicado um pouco, porque é o que eu digo, é uma questão de termos que fazer opções e nem sempre aquilo que eu gostaria de ter feito em termos profissionais foi conseguido na área da medicina, porque eu na área da medicina realmente tive que abdicar, em algumas alturas tive que fazer escolhas, tive que ter opções e foi isso que eu fiz, mas sempre pensando no meu bem pessoal e pensando que era aquilo que eu queria fazer e que aquilo me ia confortar, que eu ia estar bem com aquela minha opção. E pronto, e fiz isso. Eu neste momento tenho um horário tenho 35 horas semanais, portanto é o horário normal no hospital, ainda faço uma urgência semanal de 24 horas, e pronto, e tento conciliar todas estas coisas e isso é possível. Agora, enquanto que eu na patinagem artística tenho a sorte de realmente ter atletas de âmbito nacional com excelentes títulos, campeões, vice-campeões, pódios, a nível internacional a mesma coisa, portanto, realmente acho que na patinagem artística consegui ter um papel bastante importante e preponderante. É óbvio que na área da medicina não consigo ser coordenadora de uma área, nem sou diretora de nenhum serviço, mas dentro daquilo que faço, que eu adoro, eu sou cirurgiã e adoro fazer cirurgia, dentro daquilo que faço também me sinto realizada, porque consigo fazer um bom trabalho, consigo dar o meu melhor, estar sempre presente. Durante o tempo que estou no hospital, não posso estar no hospital e a pensar noutras coisas, isso é verdade. Mas acho que ao fim de tantos anos, eu tenho 53 anos, e portanto, ao fim de tantos anos, acho que já consegui esse equilíbrio e já me sinto bem quando estou no hospital, já me sinto bem quando estou na patinagem e já me sinto bem quando estou em casa. Consigo equilibrar todos esses papéis. Neste momento, acho que posso dizer que realmente sinto-me muito realizada, tanto profissionalmente como pessoalmente. Isso é fantástico. Helena, como é que isto se faz? Bem, eu quando acabei a universidade, a minha formação inicial e todos os cursos que existiram na Federação, tinha aspirações e tinha alguns objetivos mais altos do que aqueles que hoje em dia desenvolvo. Na altura, quando deixei de jogar, pensava eu que iria ser uma grande treinadora de séniores e de seleções e essas coisas, e fui aguentando até aparecer o meu primeiro filho e, portanto, nessa altura eu comecei a pensar que se calhar não seria bem assim e, portanto, as minhas prioridades foram mudando ao longo dos anos. Se calhar hoje em dia já estou muito mais disponível para a alta competição, os meus filhos já estão independentes, já não precisam tanto de mim, mas na altura e os 2 primeiros anos foram muito difíceis, porque eu vim viver para a Madeira, não tinha os meus pais cá, não tinha ajuda, apesar de ter o meu marido que colabora imenso. Na altura ele também estava muito dedicado, que ele é professor também de educação física e é treinador de pádel e de ténis,
e na altura, como estava muito dedicado, pronto, acabámos por dar prioridade a ele, a ser ele o treinador de alta competição, e eu abdiquei um pouco em função do meu filho mais velho, na altura. E, portanto, essa parte da realização, na altura, foi uma decisão que me custou, sou sincera, não vou dizer que não custou, mas depois as coisas foram aparecendo e fui trabalhando outras valências e apareceu, e depois consegui levá-los também para a minha modalidade, e pensei, pronto, é isto que eu quero e é isto que eu me vou dedicar e vou conseguir completamente realizar-me profissionalmente e pessoalmente, familiarmente, porque consigo estar com eles sempre, e basicamente foi este o meu trajeto. Portanto, sou feliz com o que faço, sou feliz com a minha família, com o desporto, sinto-me muito bem, estou completamente realizado. Pois, eu, por estes 2 testemunhos, eu quase que diria que arranjaram uma estratégia que foi colocar os filhotes a fazer a modalidade, porque assim ao menos enquanto eles eram mais novos, não é? E a Helena disse isso agora, que enquanto eles são mais novos é algo muito mais complicado do que quando eles têm mais autonomia, mas tanto agora, tem os filhos na patinagem, a Helena tem os filhos na patinagem, na patinagem não, peço desculpa, no handball. Mas eu agora vou passar aqui a outra treinadora também sobre rodas e que está exatamente no ponto que as restantes acho que já passaram um bocadinho, que é filhas com 3 anos, Andreia. Exato, ali um bocadinho como a Dora, eu acho que a minha realização pessoal passa muito pelo hóquei. A nível profissional, eu estou como gestora de recursos humanos, portanto é um bocadinho eu gerir equipas dentro e fora da ringue, e sem dúvida que o meu equilíbrio está na minha família, porque era impossível eu conseguir trabalhar 40 horas semanais, mais os treinos, e sem ajuda, portanto, do meu marido, da minha mãe, da minha avó, e por enquanto são eles que me ajudam a ter este equilíbrio. Agora, acho que cada vez, pelo menos é o que eu estou a começar a sentir, acho que cada vez elas estão mais exigentes e está a ser mais difícil ainda. Portanto, agora aqui com os 3 anos, elas requerem muito mais atenção e, portanto, acho que sobrecarregar a minha mãe ou o meu marido ou a minha avó é cada vez mais difícil para mim, porque elas, pronto, são exigentes, são traquinas, fazem as traquinices delas e já não vou tão descansada para os treinos como ia até então. Mas estamos lá, com força. Sim, mas estamos lá e lá está. Se eu não tivesse a minha família, era impossível. Essencial. E por isso é que eu decidi vir para Alcobaça, porque eu estive em Lisboa durante estes anos e ao menos aqui sei que posso estar descansada e que posso continuar a ter esta minha realização pessoal com o hóquei, não? Com esse suporte familiar em volta. Não? Exatamente. Eduarda, boa noite. Como é que se gera aqui este equilíbrio, Eduarda? É assim, para mim, eu sou completamente realizada naquilo que faço, porque a parte pessoal, profissional e desportiva acaba por se complementar. Porquê? Pronto, o meu marido, tal como eu, é professor de educação física e é treinador de voleibol. Faz análise de jogo numa equipa da primeira divisão de voleibol, que também tem grande exigência, e nós conseguimos articular entre nós quando é que ele pode ir aos treinos, quando é que articulamos, os dias em que ele vai aos treinos ao Porto, eu fico em Vila Real, porque eu moro em Vila Real, e não consigo eu dar treino. E depois quando ele não vai, eu sei que tentamos criar uma semana em que raramente jantamos juntos, não é? Mas em que conseguimos articular os treinos um e de outro. E depois ainda as questões do meu filho, não é? Que ainda tem 13 anos e que também pratica várias modalidades. Aqui na minha casa respira-se mesmo desporto, não falar de desporto é praticamente impossível. Ao nível de profissional, depois também tenho grandes vantagens, que é pronto, eu treino um atleta paralímpico, cadeira de rodas, o Mário Trindade, que está-se a preparar para os Jogos Paralímpicos de Tóquio,
E eu consigo, em termos de investigação, fazer estudos que o ajudam na sua otimização da performance, ou seja, eu oriento teses de mestrado e doutoramento e consigo levar, não é bem levar, mas fazer com que os alunos queiram trabalhar em áreas que depois vão nos ajudar a nível da obtenção do rendimento e dele melhorar o rendimento dele. Por outro lado, é assim, além de treinar o Mário, também apoio alguns clubes ao nível da formação, porque também possuo estagiários, eu sou orientadora deles, e eles conseguem acompanhar o clube, não é? Os vários clubes que há aqui na região, e eu vou também com eles aos treinos e articulo, e pronto, consigo estar presente. Mas outro aspecto que é muito importante e que também me equilibra muito é que quando eu não posso estar presente, o meu atleta já tem cerca de 40 anos e é uma pessoa autónoma e consegue fazer o treino sozinho, não é? E com estas novas tecnologias, ele grava os treinos, manda-me, consigo estar às vezes a ver, não é? Com estes live streamings e tudo isto, mesmo, por exemplo, ele agora está na Suíça, vai correr no sábado e eu consigo ver a competição em direto, mesmo estando em Portugal, porque, não é, com estas novas tecnologias e com a evolução que houve com este Covid, acho que a nossa vida, em alguns aspectos, melhorou para melhor. Outro aspecto é que eu não imagino a minha vida sem o atletismo e sem o desporto, porque, pronto, é realmente aquilo que eu gosto e que tenho paixão. Por isso nós conseguimos completar e articular a família, a parte profissional e a parte desportiva. Tudo é possível. E falta então ouvir aqui a Mónica, que até acho que eu tinha a foto que mostrava bem como é que ela articulou aí os primeiros tempos, o profissional e o pessoal, Mónica. Bom, eu fui mãe bem jovem, com 27 anos, bem jovem para as gerações de hoje em dia, posso dizer isso, porque estava a começar a minha carreira, estava a começar a ter as minhas ambições, tinha tudo muito bem delineado, profissionalmente o que é que eu queria, portanto já era professora de educação física, estava a fazer mestrado em treino de alto rendimento e entretanto engravido e, bem, a primeira coisa que eu pensei, isto vai tudo para água abaixo e não vou conseguir fazer nada do que eu sonhei. Que, na verdade, aqui desde os meus 10 anos sabia que queria ser professora de educação física e sempre quis estar ligada profissionalmente à natação. E, portanto, tinha essa ambição e felizmente, mesmo sendo mãe, consegui e talvez até tenha ajudado de alguma forma. No início, quando o meu filho era bebê, tive muita ajuda dos meus pais, foram os avós pais, que sempre, porque o pai do meu filho também não tinha um horário fácil, trabalhava por turnos, tinha muitas vezes as noites ocupadas e eu treinava era à noite, portanto implicava que eu precisasse dessa ajuda e os meus pais conseguiam ficar com ele, davam-lhe o jantar, muitas vezes até já davam um banho e eu só me metia na cama. Deixava-me muito frustrada porque eu achava que, apesar de eu estar a cumprir com a parte profissional, eu achava que não estava a cumprir com aquilo que deveria ser o papel de mãe. Ou talvez que também a pressão que nós sentimos da sociedade perante isto. O que é que eu fui aprendendo? E também por bons conselhos da família, da minha mãe, que eu tinha que investir era no tempo de qualidade, não a quantidade, era todo o tempo que eu passasse com ele tinha que ser muito boa relação. E por vezes, quando eram viagens e que implicava que fosse estar um bocadinho mais fora e que eu via que o meu filho estava mais carente da sua mãe, eu levava comigo. Não levava bebê, porque acho que levar bebê era muito complicado e aí não ia conseguir ser uma boa profissional também. Ele já era autónomo, ele brincava com os outros miúdos, os meus atletas ajudavam, brincavam com ele era mais ou menos obediente, posso dizer que sim, e fui levando algumas vezes comigo,
pronto, e ele gostava de também estar presente nisto, e até hoje ele gosta. Ele até o ano passado também era nadador, tornava as coisas muito mais fáceis para mim, no sentido de que ele também tinha o seu treino, ele depois esperava que eu saía e íamos embora para casa. Entretanto, ele também optou, porque ele quis, não é? Para ir para outra modalidade, estar no voleibol, o que por um lado foi também um alívio, ao contrário do que para mim foi um alívio, porque eu já estava a sofrer por antecipação de como é que ia ser treinar o meu filho, porque ele ainda não era treinado por mim, era do escalão de infantis, e eu já estava a ver, pronto, isto vai correr muito mal, isto vai estragar se calhar a nossa relação, porque temos uma ótima relação de mãe e filho, isto vai estragar muita coisa, a ver que isto vai dar para o torto, a gente vai ter zangas e ele vai entrar na adolescência, eu já estava a sofrer, pronto. Ele quando disse que talvez e queria manter as duas coisas, e eu expliquei-lhe a natação, infelizmente é um desporto que requer muito treino, muita dedicação e que não dá para ter objetivos sem se entregar por inteiro. Ou bem estar numa situação só de lazer, ou para entrar na competição tem que dedicar mesmo a sério. E disse que não tinha problema, eu senti que ele estava a sentir uma pressão de ter que ficar na natação por mim, porque é aquilo que o liga à mãe. E disse-lhe que não, que ele pedia para o vôlei, que eu gosto imenso do vôlei também, que a mãe é professora de educação física, deu-te tudo. Portanto, acaba por ser também bom. O que é certo é que torna a logística das boleias, dos horários um bocadinho mais complicados, mas tudo se faz. E a verdade é que aos 13 anos o meu filho já tem outra independência e outra autonomia que não é como foi quando ele tinha a idade dos filhos da Andreia e mais velho. Andreia não para por aí, 7, 8 anos também complica. Portanto, o que eu posso dizer... Obrigada pelo incentivo. Mas não, estás no caminho. Tens aqui ótimos exemplos de sucesso, e acredito que há muitas mais no país que tenham sido bem-sucedidas nessa área, profissionalmente, mesmo não sendo só treinadores, mas que tenham profissões desafiantes e que os obriga a passar muito tempo fora do lar, e mesmo assim conseguem ser boas mães. Que é isso que é ser, é boa mãe. Boa mãe não pode ser só o que se escreve na sociedade, tem que ser o que nós criamos, a ideia que nós criamos, que é boa mãe. Bons exemplos, criar boas rotinas, ter um bom ambiente em casa. Portanto, é isso. Isso é que é ser uma boa mãe. E em termos profissionais, fui conseguindo também ter os ótimos resultados, e para mim sou uma pessoa extremamente realizada, porque eu consegui ao longo dos tempos criar este percurso sozinha, de treinadora, de mãe, claro, com muito apoio da família, que isto nunca pode ser posto à parte. É mesmo. Antes de passar aqui à segunda questão, eu vou partilhar aqui um apontamento das Q&A que deixaram, e que eu julgo que é mais forte que eu, é mesmo uma questão de curiosidade às tantas, não é? E ali se calhar mais orientado para a Dora e talvez para a Helena, que é o que é que se fala lá em casa, quando estão todos juntos, não é? Porque os filhos treinam a mesma modalidade e são treinados pelo pai e pela mãe, e então falamos do que é em casa, não é? Ao jantar, no carro, no caminho, pronto, falam do quê? É só uma curiosidade que eu acho que é comum a muitos dos que nos possam estar a ouvir, e porque é um aspecto muito interessante da vossa vida familiar. E daí também o meu agradecimento por poderem estar aqui e se prestarem a partilhar, não é? E o vosso aspectos mais privados, não é? No fundo, da vossa vida familiar. Sim, mas essa questão é interessante, porque essa questão é posta imensas vezes, não é? Como é que vocês conseguem gerir o tempo que estão no treino, o tempo que estão em casa, o tempo que estão de férias, e como é que é? Patinagem em todo lado? Não pode ser patinagem em todo lado, não é? Nós tentamos,
que a patinagem seja durante os treinos, nos pavilhões, durante as provas, quando temos saídas para provas, quando temos saídas para espetáculos. Tentamos que a patinagem seja mais concentrada aí, mas obviamente que a patinagem acaba por ser a nossa vida, não é? Ainda por cima, sendo o meu marido treinador que partilha comigo o mesmo clube, é impossível em casa não se falar de patinagem, é impossível no carro não se falar de patinagem, é completamente impossível. Agora, que nós tentamos sempre gerir um bocadinho com os nossos filhos para que em casa não se fale de patinagem como tema principal, isso sim. Aliás, só falamos por uma questão de circunstância, quando é necessário, sei lá, se estamos a preparar coreografias, que perguntamos e qual é a vossa opção, o que é que vocês pensam em termos de músicas, isto e aquilo, é mais por aí. Porque de resto nós tentamos realmente não levar o treino para casa, porque isso seria muito complicado, até porque se o treino corre muito bem, é excelente, estamos todos felizes, abraçamos-nos todos, toda a gente se congratula, mas quando o treino corre mal é um problema, não é? Porque eu não consigo fazer nada, e eu não vou conseguir, e eu não vou mais à frente, e agora dá-me isto, e depois dá-me aquilo, e então o melhor é pararmos ali, o treino acabou, olha, pronto, hoje não correu tão bem, mas não há nenhum problema, para a próxima vai correr melhor, olha, diz-me só uma coisa, na escola, como é que foi a escola hoje? Correu tudo bem? Tu recebeste algum teste? Não recebeste? E tentamos mudar o assunto. Da agulha. Exatamente. Se o treino corre bem, até podemos prolongar um bocadinho mais a conversa do treino, que às vezes até é bom eles também receberem um feedback positivo, não é? E sentirem-se ali todos orgulhosos e todos felizes porque conseguiram fazer muita coisa, e a mãe e a treinadora dizem que foi muito bom. Mas se o treino não corre bem, tentamos mudar o assunto. E pronto, e acho que se consegue mais ou menos manter esse equilíbrio, pelo menos é assim que nós em casa tentamos gerir as coisas. Helena? Cá em casa é muito difícil não falar de desporto, são conhecedores, não é só handball, é futebol, é ténis, é pádel, vale tudo. Aliás, eu tenho uma situação curiosa, que os meus filhos, eu nunca lhes disse para me chamarem, mas nos treinos chamam-me professora. E então, às vezes estamos em casa e se por acaso eu não ouço à primeira chamada, mãe, é logo professora, mas isto constantemente. E agora já fazem por gozo mesmo, gozam com isto, que eles dizem que eu estou na cozinha e quando só não ouço o que quero. Então, quando qualquer coisa começa, professora Helena. Mas de uma maneira geral falamos muito de desporto cá em casa, é inevitável. Somos todos, aliás, o mais velho também quer ser professor de educação física. Portanto, está difícil. Todos falam de desporto, até o mais novo. Saudáveis, portanto. Passar aqui a outra questão que posso lançar aqui à Eduarda, que está ali cheia de vontade para responder. Quais foram os maiores desafios e responsabilidades que enfrentaram neste papel, nestes vários papéis, mãe, treinadora, motorista, psicólogo, etc.? Pronto, os principais desafios para mim, a partir do momento em que nasceu o meu filho, é assim, para trás eu vivia só centrada realmente no papel de professora da universidade e treinadora e mais nada. A minha vida era praticamente só isto, desde manhã até à noite. Chegava à universidade às 9, às vezes saía às 8, 9 da noite, sem ter preocupação nenhuma. Depois, a partir do momento em que nasceu o meu filho, as coisas mudaram completamente. Esse foi o grande desafio, até porque o meu filho nasceu com um torcicolo grande e teve que fazer fisioterapia durante quase um ano no Porto. Eu moro em Vila Real, embora os meus pais moram no Porto, e eu acabei por ficar lá e durante um ano aí tive que interromper um bocadinho o treino, porque tinha que ir todos os dias, estava lá todas as manhãs com ele no Maria Pia, no hospital, e ele a fazer fisioterapia, felizmente recuperou. Quando voltei para cima, para Vila Real, recomecei outra vez os treinos. O meu filho, que é o David, ficava com o pai, embora o pai também, nessa altura, desse aulas longe, também foi um bocado complicado, não é? Porque a colocação dos professores também não é fácil, desse aulas longe, mas pronto, lá consegui articular, às vezes também o levava comigo para o treino. Depois, mais tarde,
pronto, as maiores dificuldades que eu sinto quando tenho que estar períodos longos fora, ou períodos de estágio, ou períodos em que há competições e que temos de estar, por exemplo, nos Jogos Paralímpicos no Rio de Janeiro, tivemos para aí quase um mês fora, e eu noto, e também tivemos no Campeonato do Mundo no Dubai, e eu noto que ele fica muito instável e fica até um bocadinho alterado. Mesmo em termos de notas, na escola ele baixa sempre. E até, pronto, ele está a ser acompanhado por uma psicóloga, porque ele tem muitos problemas em ele estar muito tempo fora de casa. Este é o grande desafio mesmo, o principal, e que também mexe um bocadinho comigo, porque tal como disse a Mónica, nós pensamos um bocadinho que estamos a prejudicá-los ou que não estamos a dar o acompanhamento que devíamos. Pronto, e isso é uma componente que realmente, é o que eu digo, eu antes de ir parece que estou a sofrer por ir para qualquer lado, antes de ir pelo deixar. Agora, depois, a partir do momento em que vou, como nós, pronto, a acompanhar os atletas, e acho que as treinadoras que são mães, não sei se sentem isso, mas abstraímos-nos completamente, eu consigo me abstrair completamente do que fica em casa, porque parece que aproveito também aquele momento para um pouco desanuviar dessas talas. Nós temos que fazer, nós somos multitarefas, não é? Temos que fazer comida quando chegamos a casa, temos que tratar, quando os filhos são pequenos, tratar dos filhos, depois há a questão do trabalho, eu ainda participo em congressos, e pronto. E gerir tudo isso, às vezes não é fácil, mas o grande problema mesmo é as ausências grandes, o estar fora durante muito tempo. Porque começa a pensar que poderá ter implicações e que o miúdo fica realmente um bocadinho instável e alterado. Mas pronto, mas não prescindo de ir. Porque acho que pronto, ele também tem que se habituar a viver, não é? Sem estar sempre a pensar na mãe. É a minha perspectiva. E para a Andreia? Vamos lá ouvir a Andreia. Responsabilidades e desafios que vêm aí que enfrenta. Eu acho que pronto, o maior desafio é o próprio dia-a-dia, é exatamente como a professora Eduarda estava a falar, nós gerirmos o dia-a-dia, seja portanto, com a agenda completamente cheia, e se por acaso há um percalço ou eu tenho que ir buscar mais cedo, já sei que vou falhar em algum campo, não é? Seja no treino ou no trabalho, portanto esse é o maior desafio, é nós termos que nos adaptar ali na hora a pequenos percalços que com crianças de 3 anos acontecem sucessivamente. Posso só acrescentar um aspecto? Sim, o que notei muito durante os primeiros anos do meu filho era a questão de quando ele estava doente. Exatamente. Que me telefonavam do infantário para o ir buscar, e eu, como não tenho ajuda nenhuma em Vila Real, porque eu sou do Porto e vim para cá trabalhar, eu tinha que deixar tudo porque não tinha ninguém. E no primeiro ano de vida, não sei se aconteceu ou quando nós os colocamos no infantário, eles estão sempre doentes. Pelo menos a mim aconteceu-me isso. Até que tive que arranjar uma pessoa para ficar com ele em casa. Ele estava no infantário, ia buscá-lo, ia deixar a casa e voltava para as aulas, ou para o treino, ou para o que quer que fosse. E eu tendo gêmeas, começava uma doente, ficava bem, a outra ficava a seguir doente, e portanto todos estes percalços é que fazem os grandes desafios de nós sabermos que vamos falhar em algum lado, não é? Mónica. Sim. Desafios e responsabilidades. Ui, assim, desafio, concordo perfeitamente com a Andreia, o desafio é o dia-a-dia, não é? Mas eu posso dizer, como já referi um bocadinho anteriormente, na idade que o meu filho se encontra, os desafios vão sendo um bocadinho menores, no sentido de gestão entre o tempo de casa, o tempo do treino, pronto. Agora, há outro tipo de desafios, que é, eu neste momento tento acompanhar o meu filho nos estudos, porque apesar de ele não ter dificuldades nenhumas, mas se eu não estou em cima, ele também não estuda. Se eu não estou com a cabeça lá com ele no estudo, ele também dispersa. E isso também requer muita disciplina minha, porque por vezes eu não estou com a cabeça aí e tenho que me lembrar que tenho que fazer isto. E ponho lembretes e ponho a estudar com ele.
E não é fácil, ainda mais porque uma pessoa também esquece. Eu tenho que voltar às vezes a estudar, para estudar com ele, pronto. Em relação ao passado, e lembrando-me aqui um pouco da idade do meu filho, quando tinha a idade dos filhos da Andreia, das filhas, era o desafio, era constante, porque era uma incógnita. Um dia estava doente, lá tinha que eu ir e tinha que faltar à escola e tinha que ter alguém que substituir, era um stress porque eu tinha que alguém substituir-me no treino, porque não são idades autónomas, são idades, de treinos de miúdos entre os 14 e os 18 anos, não é? E não são idades em que eu possa dizer eles vão ficar sozinhos, porque não dá, não é um desporto que dê para isso. E tinha que estar sempre alguém a segurar e era sempre um sentimento de eu estou a falhar. Estou a falhar porque eu sei que eles não treinam tão bem se eu não estiver lá. Eu sei que eles não vão cumprir as coisas, os tempos de saída, as obrigações que eu exijo deles no treino, se eu não estiver lá. Quando ele era bebê, desafio, por exemplo, de ter que dar de mamar e ter que o horário do treino, e tinha que às vezes tirar o leite com a bomba para estar a horas no treino, e tive que fazer uma ginástica uma vez para ir num campeonato. Eu tinha poucos meses e eu fui gradualmente tirando leite a mais, guardando no congelador para poder fazer a viagem um fim de semana fora e deixar a alimentação garantida para o miúdo, porque eu queria também ser uma mãe que amamenta. Portanto, eu queria dos dois lados fazer tudo direitinho. E eu sei de muita gente que algumas pessoas chegaram a falar comigo: eu não sei como é que tu consegues, ou como é que eu quando formei eu não vou fazer assim, nem pensar, eu não consigo estar tanto tempo longe do meu filho ou da minha filha. Não tem nada a ver, porque isto faz-me sentir até que eu não tenho tanto amor pelo meu filho do que outra pessoa que não está disposta a passar o tempo, 2 dias sem ele, ou uns dias. É preciso ter ambição também profissional, não é? Se as pessoas têm, as pessoas devem ir atrás. E se eu consigo ser uma boa mãe e ter profissionalmente também sucesso, eu tenho que agarrar. Que é um desafio, é constante. Trabalha-se muito mais, trabalha-se a dobrar. Mas consegue-se. Dora e Helena, têm mais algum desafio para além destes todos a acrescentar? Os desafios são mais ou menos comuns, não é? Eu diria que o meu maior desafio já foi há 19 anos atrás, quando o Diogo nasceu, porque realmente aí sim, e eu compreendo a Andreia, que está atualmente com 2 meninas muito pequeninas, aí sim foi o grande desafio, foi quando eu soube que estava grávida. E na altura, porque eu giro a carreira de treinadora com o meu marido, sendo que ele neste momento dá muito mais apoio do que eu ao clube, porque lá está, para conseguir conciliar o horário de 35 horas semanais no hospital, mais a parte desportiva, mais a parte da casa, não é? Da família, e neste momento ele está muito mais ativo do que eu no clube. Mas quando o Diogo nasceu, portanto, quando eu soube que estava grávida, foi para mim, se calhar, das piores alturas da minha vida, porque eu pensei, meu Deus, eu que queria tanto ter um filho, como é que agora, que eu sei que estou grávida e que eu vou ter esta criança, como é que eu vou gerir estas coisas? Como é que eu vou continuar a poder ser treinadora e poder ser médica? Isto não vai poder acontecer, porque na minha cabeça eu não tive a sorte que a Mónica tem, de pensar, eu tenho a minha profissão e vou ter que me dividir entre as duas coisas. E eu não pensei assim. Eu no momento foi das piores alturas mesmo da minha vida, porque eu no momento pensei, eu vou ter um filho, eu tenho que ser uma mãe exemplar, eu não posso deixar o meu filho 1 minuto, então como é que eu vou conseguir gerir estas coisas todas? Foi, sem dúvida, dos piores meses. Aliás, eu passei aquele período pós-parto, aquele período em que ficamos em casa aos 4 meses, foram desgastantes para mim, muito mal. Mas pronto, depois, entretanto, quando as coisas vão acontecendo, nós percebemos que temos que enfrentar e que não podemos baixar os braços e que temos ali uma criança que depende de nós, mas que também temos uma vida profissional que não podemos deixar. Eu não queria de forma nenhuma deixar de ser médica, e por outro lado,
tinha o desporto. E então, nessa altura, sim, foi para mim uma altura, como eu digo, difícil, porque eu tive que fazer ali uma opção e fiz. E neste momento, se calhar, se voltasse atrás, voltava a fazer a mesma opção, que foi, eu interrompi a minha atividade de treinadora até o Diogo ter 3 anos. Portanto, só nessa altura é que eu regressei. Mas eu também fiz isso porquê? Porque eu tinha o apoio do meu marido, que continuava ligado ao desporto, e eu sabia que se eu me afastasse por um tempo, eu não ia perder a minha ligação ao desporto, porque senão, se calhar, tinha sido realmente muito difícil de gerir essa parte, que eu não queria mesmo deixar a patinagem. E, portanto, isso ia ser muito difícil. Por outro lado, claro, como todas não, porque já vi que aqui a Eduarda não teve assim tanto apoio como isso, a Helena também não, mas eu tive uma sorte incrível, porque eu tenho ainda hoje os meus pais, que me dão um apoio incondicional, e que se eu preciso de sair mais tarde, porque há dias em que eu saio mais tarde do emprego, não consigo sair àquela hora estipulada, até porque a atividade de cirurgia nós nunca sabemos muito bem a que horas termina, e portanto, quando há dias em que eu não consigo, eu tenho os meus pais que, se o meu marido não puder, eles estão na retaguarda e vão buscar à escola e vão levar ao treino e arranjam o almoço, e quer dizer, tenho um apoio fundamental, que são eles. E pronto, e depois consegui gerir isso com o meu marido. Portanto, o grande desafio mesmo foi no início dos inícios. Como é que eu vou enfrentar isto e como é que eu vou conseguir? E pronto, tive esta sorte de estarmos os dois ligados à modalidade, ele poder assumir um pouco mais, eu ficar nessa altura mais desligada, e depois, quando eu me senti em condições, então regressei, e aí pronto, tento gerir as coisas o máximo. Em termos de responsabilidade, é não falhar em nenhum dos sítios, que não é fácil. Mas tentamos, e pronto, e essa é a grande responsabilidade, é tentar não falhar como treinadora, muito menos falhar como mãe, que essa é a parte que eu não quero nunca falhar, e não falhar como cirurgiã, porque isso é muito importante também para mim, a minha realização profissional, eu adoro o que faço, e portanto aí também não quero falhar. Helena? Tal como a Dora, foi o meu grande desafio, foi quando fui mãe pela primeira vez. Eu andava com ele para todo lado, o miúdo cresceu dentro do pavilhão, dentro da maxipose, eu dava treinos e depois ia a correr dar-lhe leite, e depois tinha as filhas já de algumas amigas que ficavam lá a brincar com ele, tipo Nenu, que eu pensava, ai meu Deus, vão desgraçar o miúdo. Pronto, foi o maior desafio, sem dúvida alguma, foi quando fui mãe pela primeira vez. Atualmente, penso que é tal como todas as minhas colegas, é gerir o dia, que se tivesse 30 horas estávamos a trabalhar, e pronto, e gerir tudo familiar, as tarefas domésticas, a parte profissional, depois saber que tenho no clube 80 miúdos dependentes e que eu tenho que fazer tudo e não posso faltar, e depois os treinadores não aparecem e eu tenho que ir dar os treinos por eles, depois ficam doentes e depois os pais ligam e agora ele torceu um pé e agora o que é que faço, e agora fisioterapias e pronto. Atualmente o meu problema, eu gostava que o dia tivesse 30 horas para poder ainda fazer mais coisas. Além disso, eu gosto imenso de fazer atividade física, não prescindo da minha atividade física e, portanto, diariamente também tenho que ir ao ginásio. E pronto, e ando aqui a gerir. Tenho uma vantagem em relação, penso que a todas as colegas de educação física do continente, que aqui ainda existe os regimes de destacamento. Eu penso que no continente, e digam-me se eu estiver a dizer alguma coisa errada, penso que já não existe. Ou seja, os 10 primeiros anos, quando o Martim nasceu, eu não tinha o problema dele adoecia, ok, ficava com ele em casa, não tinha um horário tão rígido como se estivesse a dar aulas na altura. Agora voltei à escola, é tudo, mas agora também é tudo está tudo muito mais facilitado, eles já são muito mais independentes. Portanto, estes penso que foram os meus 2 maiores desafios, foi quando fui mãe, e é gerir hoje em dia o dia a dia. Helena, isso não acontece, isso só acontece na Madeira. Isso tu consegues nem nos Açores, nem no continente. Ok, aqui ainda existe, não, muito bom. Nunca existiu nos Açores. É muito bom para treinadores que se querem. Pronto, no meu caso, claro. eu estava grávida, mas não deixei de desenvolver o meu trabalho e de ser competente, e fiz um centro de formação de handball feminino no Clube de Soares Madeira, tivemos campeões nacionais, foi muito giro.
outra disponibilidade. Mas este tipo de destacamento está feito para treinadores de alto rendimento e que querem estar com os atletas, querem desportos coletivos, querem desportos individuais. E é espetacular, escusam de estar, mas atenção, só podem ser destacados os professores do quadro da região ou do quadro de escola. Não é quem acaba uma licenciatura hoje em dia não consegue logo ser destacado. Helena, É uma vantagem. Eu vou voltar aí a esse tema, porque temos aqui algumas questões em torno disso mesmo, da profissão de treinadora, não é? E mãe. Mas deixar aqui uma nota que realmente eu acho que, até para as participantes e para os participantes que nos estejam a ouvir, é que acho que é comum, um denominador comum que há e tempos difíceis, não é? Isto não é só o ouro sobre azul, portanto há tempos agora que tudo é ultrapassado, não é? E fazer chegar o barco a bom porto acho que é o essencial. Está aqui outra questão, ainda antes daquela que eu falava há pouco, também algo colocado que é dirigida a quem de vós treina os filhos. A Mónica falava há pouco que sofria por antecipação, por calcular que o filho iria poder ficar a treinar com ela, mas perguntam muito sobre como é que é o facto de treinarem os próprios filhos. Se eles acatam as vossas sugestões, se não reclamam, qual é a vossa postura perante a distinção dos filhos? A professora Helena, como é que os filhos chamam a professora? É a professora Helena, não é? Não é a mãe, é a professora Helena. É. No fundo, como é que é feita aqui este trato aos filhos enquanto atletas, das próprias, não é? E essa questão depois de terem os filhos nos treinos, pronto. Em relação aos meus, eu neste momento, eu pensei, vou acompanhar dois ou três escalões, acompanhei o mais velho em 13 escalões e depois, hoje em dia, já não está comigo e ele já está connosco no clube em júniores e já está nos séniores do Madeira Handball SAD, que é a equipa que compete na primeira divisão aqui a nível nacional. Mas lembro-me e tive assim alguns episódios, pronto, como eu estava a par de tudo, não é? É assim, eu como treinadora aconselho os pais a não castigarem os filhos com o desporto, mas de repente os meus, como só queriam desporto, eu tinha que arranjar aqui qualquer coisa para os castigar, e então o mais velho eu sabia tudo, não era? Tudo o que ele fazia na escola, as notas, e lembro-me, já não, assim, vagamente, ele fez qualquer asneira na escola, ou partiu qualquer coisa, ou destruiu qualquer coisa lá, e nesse fim de semana tínhamos uma final qualquer de um campeonato, ou de uma taça qualquer, que decidia um título. E então, pronto, eu falei com ele e disse, olha, tu vais ao jogo, mas não vais ser convocado. E ele pensou, ela vai chegar ao dia do jogo, aquilo vai começar a tremer e vai meter lá para dentro. E eu, banco, os pais na bancada, tudo muito, a achar muito estranho, o Martim não joga, e não jogou. Eu já não lembro se perdi o jogo, mas acho que não perdi, acho que ganhei, mas ele não jogou. E os pais acharam, porque normalmente eu meto todos a jogar de igual forma, e acharam estranho porque é que ele não jogou. E depois, claro, eu expliquei e acabaram por concordar, e a partir daí até me ligavam, olha, o meu filho fez isto, não sei o quê, é melhor castigar. Olha, o meu filho agora teve uma má nota, é melhor castigar. E pronto, vamos tentando, às vezes esticam-se um bocadinho, não é? Eu tenho que pôr ali um travão, o mais novo principalmente. Agora estou com o mais novo e daqui, penso que para o ano já o entrego a outro treinador e vejo-me livre deles. Mas não é fácil. Mas o mais velho foi mais fácil do que está a ser com o mais novo, que este é mais rebelde. Mas não tem corrido bem, não tem tido bons resultados. O trato com os filhos e os outros atletas?
Assim, em relação a nós, pronto, tanto ele como ela tratam-nos por pai e por mãe, não nos tratam por professores nem por treinadores, o trato é esse. Aquilo que nós tentamos gerir é a mais nova, a Catarina, não costuma fazer isso, mas o Diogo, por vezes, principalmente agora, sei lá, nos últimos 2, 3 anos, ele tem 19 anos, portanto, nos últimos 2, 3 anos, de vez em quando também é preciso pôr-lhe um travão, porque aquilo sai assim uma coisa que ele não devia ter dito, ou quer dizer, e depois nós não podemos, não é? Quer dizer, estamos no meio dos atletas todos, não vou castigar o meu filho, não vou ralhar ao meu filho, mas a verdade é que também não gosto que ele se estique um bocadinho, porque isso poderia dar aso a que depois os outros atletas também começassem a pensar, ok, se ele pode dizer, porque é que eu não posso dizer, não é? E uma coisa que nós temos que manter é muito respeito e muita distância no treino, porque principalmente com estas idades, eles são todos crescidos e, portanto, nós temos que nos respeitar a todos e temos que todos conviver uns com os outros e não pode haver ninguém que mande uma boca ou que diga assim uma coisa menos favorável ao bom desenvolvimento e ao bom ambiente do treino. E, portanto, aquilo que eu faço muitas vezes é depois chamar a atenção ao Diogo e dizer, calma, porque se tu dizes isso no treino, deixas-me num papel, não é? Difícil de gerir, portanto, vamos lá ver, desculpa, não sei o quê, não era isso que eu queria dizer e tal e coisa, pronto. Mas sim, mas ele é preciso pôr um travão. Ela não, ela é mais calminha, quase que não fala, não costuma haver ali assim situações mais difíceis de gerir. E a questão de conseguirem distinguir os vossos filhos dos outros atletas, ou seja, não caírem na tentação de só corrigir aquele, porque é vosso filho, de dar mais feedback àquela porque é a vossa filha, é difícil. Mas a verdade é esta, eu com eles, portanto, treinei-os sempre desde pequeninos, e a verdade é que torna-se mais difícil agora, porque eles agora já estão muito evoluídos e, portanto, aliás, no clube, em termos da modalidade que nós ensinamos, porque a patinagem artística tem várias modalidades, tem a parte de individual, tem a parte de grupos, tem a parte de pares. Dentro dos individuais existe os livres, que é a parte que nós ensinamos, que é aquela parte dos peões e dos saltos, e depois existe a parte da dança, pronto. E realmente, tanto ele como ela, nos escalões em que competem, são muito bons atletas, e são atletas dos melhores a nível nacional. E, portanto, agora torna-se mais difícil não gerir, não fazer não dar mais feedbacks a eles do que aos outros, porque na realidade eles precisam. Nós temos no clube mais 3 ou 4 atletas ao nível deles e esses precisam de mais feedback do que os outros, não é? Porque saltar para um salto triplo, se eles não saltarem corretamente, podem se lesionar a sério nas saídas dos saltos e, portanto, nós temos que estar muito atentos a todos esses pormenores, não é? Quando eram pequeninos, eu consegui sempre gerir muito bem isso. Aliás, havia colegas minhas treinadoras que até me diziam, como é que tu consegues estar aí à porta com os teus filhos e não ficas aí toda nervosa e ficas como se fossem os atletas? E é engraçado que foi sempre tão tranquilo, talvez porque o mais velho é muito calmo, mesmo muito calmo, e não se passa nada com ele em termos de ansiedade, de nervosismo, está tudo bem com ele está na conversa, na brincadeira, na galhofa com os outros, de repente é a vez dele entrar para a prova e ele entra e faz uma prova tranquila, e sai e continua com o mesmo à vontade, portanto não é aquela criança que fica ansiosa, que fica nervosa, como temos alguns meninos que até vomitam antes de entrar para a prova, e outros que estão sempre com vontade de fazer xixi naquele momento antes de entrar e não sei o quê. Pronto, essas situações às vezes são difíceis de gerir, mas ele como foi sempre muito calmo, muito tranquilo, foi sempre muito fácil de gerir o Diogo e os outros atletas. Ainda por cima a patinagem artística não tem muitos rapazes, tem poucos rapazes, tem mais meninas, não é? E portanto nunca houve aquela coisa. Quando a Catarina começou a patinar, pronto, realmente até sentimos às vezes algum pai que diz, não sei e tal, eu tenho um bocado de receio porque a minha filha compete com a sua e depois vão ser as duas do mesmo escalão e isto como é que vai ser e como é que não vai ser. Aquilo que nós podemos dizer é, olha, têm que ver, elas têm que entrar para o clube, têm que perceber, porque nós realmente dentro do treino tentamos gerir exatamente da mesma forma toda a gente, tentamos dar o mesmo apoio a todos e pronto, e nós... Talvez porque começamos com eles desde muito pequeninos, sempre conseguimos fazer isso de uma forma, penso eu, mais ou menos equitativa. E isso também faz parte, pronto, revela alguma competência enquanto treinadora, não é? Que faz parte Queremos ter uma escola com bons atletas, temos que puxar por todos e temos que querer que todos eles, porque isto é uma modalidade individual, torna-se ainda mais difícil, não é? Porque o coletivo, pronto, as pessoas ficam ali mais dentro da equipa. Aqui não, aqui é cada um por si, e competem todos contra todos, mas realmente nós temos muito bons resultados
a nível do clube, e portanto acho que todos eles têm um grande apoio e todos eles tentamos que cada um deles seja o melhor possível. Voltando aqui à questão que a Helena estava ali a tocar um pouco, que é o facto de não exercerem. A Helena tem algo semelhante, não é? Acho que tem mais abertura para isso, mas o facto de não exercerem a vossa profissão a tempo inteiro enquanto treinadoras, não é? Portanto, temos aqui vários exemplos: professora de educação física, médica, a Andreia, que é psicóloga, não tenho certeza se exerce, a Eduarda, professora. Portanto, fazem aqui algumas questões sobre isso, que é, se tivessem a oportunidade de estar a tempo inteiro enquanto treinadoras, o que é que alteravam? Se alterava aí alguma questão na vossa logística familiar e enquanto mães? Seria mais fácil? Seria intenso? Seria igualmente intenso? Andreia? Eu acho sinceramente que era mais fácil, não é? Porque se nós tivéssemos mais tempo, por exemplo, se o desporto estivesse integrado na educação, os próprios clubes tivessem dentro da própria estrutura das escolas, acho que ia sobrar muito mais tempo para a nossa vida familiar e para sermos mães. E, portanto, tudo isso tornaria mais fácil toda esta logística que nós temos que fazer para gerir a parte do desporto com a parte familiar. Eduardo? É assim, eu acho que tudo era muito mais fácil. Percebe? É assim, eu tinha muito mais tempo para poder acompanhar o meu atleta, tinha mais tempo para desenvolver projetos. Pronto, que eu tenho aqui um projeto para avançar da criação de uma escola para pessoas com deficiência, que está um bocadinho parado, agora também foi devido ao Covid, mas, ou seja, nós tínhamos muito mais tempo para fazer realmente aquilo que, eu não digo que gostamos, porque eu também gosto da outra parte, também me gostava de deixar a outra parte das aulas, de ensinar e de orientações de teses, isso. Mas a verdade é que realmente facilitava a vida familiar, tínhamos mais tempo livre. Pronto, já agora gostava só de dizer uma coisa: os treinadores têm atletas olímpicos ou paralímpicos, eu sei que tiveram em Jogos Olímpicos ou Paralímpicos, que estão nas escolas, têm automaticamente redução na carga horária, não sei quantas horas são, mas têm direito a uma redução na carga horária. No meu caso, como sou professora na universidade, não tenho direito, porque não me dão esse tipo de redução. Pronto, mas claro que nem que fosse uma redução, acho que se fosse uma redução da carga horária, já era bom. Penso eu, não sei, a Mónica também pode falar e a Helena Sim. sobre isso, que também são professoras. Mónica? Pois, posso dizer que isso era um sonho. Para mim, ficar a tempo inteiro como treinador era um sonho. Não porque eu não gosto de ser professora de educação física, eu gosto, mas já é outro tipo de realização. E a realização que tenho como treinadora e os objetivos que eu defino implicam muitas vezes ter disponibilidade. E o que acontece é que eu dependo muitas vezes de horários, não é? Os miúdos também. E se eu tivesse a tempo inteiro, por exemplo, poderia estar disponível para fazer vários grupos de treino, diferentes horários de treino num dia só. E tenho às vezes miúdos a faltarem porque tiveram explicação ou porque tiveram um teste e não conseguiram ir naquela hora, tiveram de estar até tarde e não conseguiram acordar para ir ao treino das 6 da manhã. Portanto, tornava tudo muito mais fácil. E tenho a certeza que, apesar de sermos todas aqui, tenho a certeza, ótimas profissionais, e o nosso trabalho seria também muito melhor. Eu acho que poderia ser muito melhor, que seria muito mais focado, porque também tem de ser uma boa profissional na escola, não é? Temos que ser uma boa mãe, boa profissional, boa treinadora. Todas aqui temos 3 trabalhos: mãe, treinadora e o outro trabalho que é o principal, porque infelizmente o nosso país não está preparado para nós sermos treinadoras, na maioria dos desportos, não vamos contar aqui o futebol, por serem treinadores a tempo inteiro. Ninguém pode viver, aliás, é muito difícil viver só de ser treinador.
Helena. Então tem que se mudar para a Madeira. Pois é. Os Açores estão a copiar para a Madeira. Não, Copiam tanta coisa, não deviam copiar isso. é verdade, é verdade. É uma vantagem. Por acaso, o governo regional já mantém isto há uns quantos anos e acho que é muito vantajoso para quem está na alta competição e para quem está, não é só alta competição, para quem é coordenador técnico em clubes, tem essa vantagem. Eu neste momento não quero ser destacada porque estou na minha escola e o clube é na escola, eu preciso estar na escola para tentar fazer captação de miúdos e não me interessava estar fora da escola, ser destacada para o clube e não estar na escola verdadeiramente nas aulas de educação física e estar sempre dentro do pavilhão a ver as aulas dos colegas, ver se arranjamos meninas para o vôlei, meninos para o handball e por aí fora. E, portanto, neste momento para mim não me serve. Mas também tenho um horário, a escola dá-me, que é excelente, dá-me umas horas de redução no meu horário para eu poder desenvolver este projeto. E, portanto, também torna-se mais fácil e pronto. Não, se quiserem, venham para a Madeira. Helena, é preciso ter cuidado, estão 176 pessoas a ouvir isto, quer dizer, pelo menos a participar, não é? Portanto, eu de certeza que tenho aqui madeirenses, tenho de certeza que estão a ouvir e que sabem que... Ainda bem. Mas eu gostava de dizer uma coisa, a nível também do continente, as escolas dão uma redução de horário, também de 5 horas, acho eu, se o clube fizer parte da escola. Eu sei de colegas meus que estão nessa situação. Como desenvolveram o clube no âmbito da escola onde trabalham, tiveram uma redução de 5 horas, o que já é bom, na carga horária. É o meu caso, são 5 horas. Pronto, e cá passa-se o mesmo. É menos uma turma. Mas nos Açores isso não acontece. Nós não temos desporto escolar nos Açores. Pronto. E, Dora, isto fica aqui uma questão algo sui generis neste caso, não é? Porque são duas atividades muito diferentes, muito dispares, não é? E é assim, eu não sei, eu tendo que optar, há uns anos atrás, se tivesse que fazer uma opção, se calhar tinha optado pela medicina. Neste momento em que eu, em termos de medicina, sinto-me realizada, mas também penso que não vou fazer muito mais do que aquilo que já estou a fazer, se pudesse optar neste momento, eu optava por ser treinadora. Não tenho dúvida nenhuma, só que não é possível em Portugal, como disse a Mónica, claro. A não ser no futebol, viver-se apenas de ser treinador, não é? Não há possibilidade de que uma família consiga sobreviver com 2 pais treinadores. É completamente impossível, ainda por cima numa modalidade como a patinagem artística, que é uma modalidade que tem muito pouca visibilidade, muito poucos apoios, e portanto isso não era mesmo de todo possível. Portanto eu vou ter que gerir as coisas dividindo-me pelas 2 áreas, que é para conseguirmos manter a nossa vida, não é? Como temos agora, que estamos bem, e não podemos de forma alguma abdicar da minha atividade como médica. Mas tenho muita pena, porque nesta altura da minha vida, eu tenho, como disse há bocado, tenho 53 anos e portanto se calhar agora é que eu estava otimamente bem, porque já tenho um percurso anterior que me deu muita capacidade, não é? Em termos de gestão, em termos de treinadora, e portanto eu neste momento estava mesmo bem para me poder dedicar só a uma das áreas e dedicar-me sem dúvida nenhuma ao desporto. Para poder fazer mais qualquer coisa, além do que aqueles treinos habituais diários e pouco mais do que isso, não é? Aquela gestão corrente de manter os atletas em boa performance, mas gostaria de realizar alguns estudos, gostaria de realizar até alguns projetos em termos de formação de atletas de alta competição, e que não é possível. Pois, infelizmente, não é isto. Tirando o alto rendimento e os profissionais, é um sonho, quem sabe. É um sonho mesmo. E pegando assim, nessa linha de que dava mais tempo para fazer para fazer outras tarefas associadas ao processo de treino, não é? Muitas questões também foram aqui colocadas em torno disso mesmo.
de como é que conseguem ainda ter tempo para se atualizarem, não é? Para acompanharem a evolução nos tempos do processo de treino. Eu não vou dar aqui agora grande espaço para falarem sobre isso, até porque temos aqui uma prova viva neste momento, que é a Andreia, que está a tirar um mestrado em treino desportivo, portanto é possível. E não tenho sombra de dúvida de que se vocês têm sucesso e estão aqui agora a falar, a par de outras treinadoras que nos estejam a ouvir, mães e treinadores que tenham sucesso, é porque se conseguem atualizar e porque conseguem manter-se ativos na área da formação contínua, que muitos contributos com certeza vos trarão depois a nível do processo de treino e que os ajudam a evoluir e a chegar a níveis como nos chegam. Portanto, a Andreia, mãe de 2 gêmeas de 3 anos, está a tirar o mestrado de treinadora. Acho que é possível conseguirem continuar mas lá está. Sem dúvida, com muito foco e com muita vontade, e se nós queremos muito uma coisa, temos que conciliar. Pronto. Não estamos a dizer que é fácil, não estamos a dizer que é fácil, não é, Andreia? Não é nada fácil, mas consegue-se. Lá está, com foco. Passando aqui para vamos ver se é uma última ou se temos mais tempo, que tem a ver com alguns apoios que poderão ter recebido ou não, tirando este, nós já sabemos que a Helena, pronto, que na Madeira está tudo fantástico, né, relativamente a isso, mas gostávamos aqui que falassem um pouco sobre se tiveram algum apoio por parte do clube, dos dirigentes ou dos colegas durante a gravidez e naquele período pós-parto. E nesse sentido, como é que sugestões é que trariam aqui em termos, num plano social, para que ajudassem as mães, as mães mais recentes, principalmente, a exercerem o cargo de treinadora? Portanto, que condições é que vocês acham que vos tinham ajudado na altura? Se tivessem existido, portanto, sugestões é que poderiam deixar aqui? Posso começar agora aqui pela Mónica, que nunca foi a primeira a falar. Eu não posso queixar porque, pronto, o clube onde eu comecei a trabalhar, que era o que trabalhava na altura que engravidei, foi o clube onde eu fui atleta. Eu trabalhava com colegas, amigos. O meu dirigente era um dos meus antigos treinadores e foram extremamente compreensivos, apoiaram e portanto, deixaram-me fazer. Aliás, eu fiquei a gravidez toda até o fim a dar treinos. No início enjoava muito, mas eu consegui. E só faltando 15 dias é que fui para casa, tanto da escola como do treino. Agora, em termos, o que é que poderiam apoiar mais? Eu tive os colegas, substituíram, tudo foi promovido. Eu é que quis até voltar mais cedo, mas por mim. O que é que poderia melhorar? Talvez se nós tivéssemos algum apoio financeiro também, uma vez que eu falo, se calhar, em nome de outras treinadoras que não vivem de outro trabalho, não só treinadoras como monitoras, que trabalham com formação, é recibos verdes, não é? Portanto, não temos direito a nada, quase nada, muito pouco, e talvez o clube ter um apoio financeiro seria uma boa opção. Andreia. Também foi ali um bocadinho como a Mónica, portanto o clube apoiou-me, os dirigentes, tinha a minha treinadora adjunta que assegurava, portanto teve que assegurar a partir do momento em que eu tive que ir para casa. Eu, com uma gravidez de risco, tive que deixar cedo os treinos, cedo, já estava com 5 meses quando fui para casa, ia ir ao hospital todos os dias, devido a alguns problemas. Elas nasceram prematuras, ainda por cima,
mas assim que elas nasceram ainda ficaram no hospital mais um mês e eu comecei logo a dar treinos no dia a seguir. Pronto, e agora com isto até me perdi, me lembrar da situação. Acho que apoios, é um bocado ali como a Mónica estava a falar, quer dizer, eu quando deixei de dar treinos eu deixei de receber, não há qualquer tipo de segurança nesse aspecto, não é? Não que eu vivesse do hockey nem pouco mais ou menos, mas era de facto algo que era importante, nós, quer dizer, engravidarmos e termos algum tipo de segurança monetária, não é? E nesse aspecto eu deixei de receber. Posso só acrescentar uma coisa aqui à Andrea? É que ser mãe é uma opção que só pode ser feita pela mulher, não é? Como todos sabemos. E um pai, homem, não, pode ser pai e estar a trabalhar no próprio dia. Naquele momento pode estar a trabalhar sempre. Não tem essa parte. É uma limitação que nós não temos responsabilidade de nada. É uma limitação que nós não temos responsabilidade. A mulher não tem responsabilidade. É uma questão que é preciso. Nós precisamos de ficar em casa com o bebê. É uma necessidade, é uma obrigação. E acho que nós estamos a ser automaticamente discriminadas só pelo fato de não nos apoiarem em casa, o tempo que estamos em casa. Eduardo? Eu concordo plenamente, tanto com a Andreia como com a Mónica. É assim, eu acho que pronto, a mulher, não é, que não pode continuar a dar treinos, estar com o bebê em casa, eu acho que devia ter direito a uma bolsa. E até acho que devia ser o próprio Estado, na minha opinião, e não o clube. Ok? Porque assim, fala-se, não é, que são poucas as mulheres, 13%, se não me engano, que estão no desporto, para mantermos, não é? E que, ou seja, é uma fase, até daria um estudo engraçado, a partir do momento em que a mulher engravida se deixa ou não de dar treinos, ou seja, se essa percentagem é inferior após ter o primeiro filho, deve ser. E isto pode querer dizer realmente que se houvesse ali um incentivo monetário que pelo menos ou ajudasse a ter alguém em casa com o bebê ou alguém que pudesse ajudar nas tarefas em casa, que talvez a mulher voltasse. Eu também sou sincera, eu também sofri bastante acho que foi a Dora que disse, também sofri bastante durante a licença de maternidade, porque eu fui mãe muito tarde. Já tinha 40 anos e a vinda do meu filho, que era aquilo que eu mais queria, mudou-me completamente a vida de um dia para o outro, não é? E a vida muda completamente. Além disso, pronto, eu em termos pessoais não me posso queixar em termos do ordenado que tenho, felizmente, mas sei que há muitas treinadoras que passam mesmo um mau bocado, não é? Aquelas, como disse a Mónica, que vivem de recibos verdes e que às vezes o pouco dinheiro que já ganham a dar treinos às vezes serve para complementar outro tipo de trabalho que têm e é assim que sustentam a família. E ao perderem, não é? Ao perderem, têm um bebê, que é mais algo que traz mais despesas, e ao perderem essa parte do ordenado, vai ser muito difícil conseguirem até manter, não é, o seu equilíbrio emocional e tudo o resto. Além da falta que faz a quem está habituada, não é, o contacto com o desporto. Isso que eu lembro da primeira vez que pude tomar um café sozinha, que aquilo parecia, quer dizer, é muito difícil realmente a gente ficar ali, o bebê fica muito dependente de nós. Eu acho que, não sei se deveria ser o próprio Estado até a dar esse apoio, ou a Confederação, quem sabe, dos treinadores. Só por intermédio do Estado é a mesma coisa, sim. Pois. Dora? Aquilo que me parece é que a profissão de treinadora deveria ser reconhecida como uma profissão de médica. A partir do momento em que houvesse um estatuto do profissional treinador, todas nós teríamos uma profissão e, portanto, já não teríamos que estar com problemas de apoios financeiros, de apoios de família, disto, daquilo, porque tal como no hospital eu tive direito a 4 meses de pós-parto e continuei a ganhar, aconteceria o mesmo como treinadora. Não é? E isso é a única forma que eu penso que se consegue é a profissão de treinadora ser reconhecida como uma profissão como outra qualquer. Não é? Criar um estatuto de profissional treinador. Tem que ser, porque não há outra forma do Estado comparticipar, porque os clubes fazem aquilo que podem, realmente nós tendo uma boa relação com o clube faz aquilo que pode para nos ajudar
Eu não tenho que dizer nada, porque os clubes onde eu estive foram sempre super, super apoiantes e deram-nos tudo que eu precisava, eu tive no clube. Agora, realmente eu não tive tudo, não é? Porque aquele tempo que eu estaria em casa, eu não estaria a ganhar, não é? Por acaso eu sou médica e, portanto, continuei, mas tinha que arranjar ali forma de ganhar de outra forma, não é? Não dava como treinador. Portanto, eu acho que a profissão de treinador tem que ser reconhecida e tem que ter um estatuto como tem outra profissão qualquer. É a única forma disto realmente mudar. Não parece que haja outra. Agora, eu tive sempre apoios, não há dúvida. Primeiro tive o apoio do meu marido, que como é treinador como eu, quando eu não posso, pode ele, e portanto já tenho, o apoio já está assegurado por natureza. Depois, pronto, também tive sempre, desde que tenho atletas a participar em provas internacionais, a própria Federação de Patinagem de Portugal sempre fez uma requisição pelo IPDJ para que eu pudesse acompanhar os atletas aos campeonatos internacionais, sem ter que meter férias, porque não é? Eu só tenho 22 dias úteis de férias, portanto não dá para sair durante 15 dias com várias modalidades, com vários escalões, não é? E depois ainda poder ter férias em família, isso era completamente impossível. Portanto, consegui sempre ali uma gestão também nesse aspecto. Agora, na realidade, precisávamos era de ter uma profissão reconhecida com estatuto, não é? De treinador. Plenamente de acordo, e é por isso que pelo menos da parte da Confederação dos Treinadores, está um longo caminho por percorrer, mas o que também já está um bom pedaço de caminho percorrido. Agora é um processo mais fácil, e até porque são várias as modalidades, são várias as condicionantes, mas era realmente, resolveria, talvez não diria todo o problema, mas grande parte do problema, não é? Helena. Depois da Dora falar, não digo mais nada. Completamente de acordo. Completamente. Apesar de eu não ter tido problemas em relação aos apoios, acho que resolvia-se o problema de uma vez por todas. Era termos definitivamente uma carreira de treinador assumida. Exato. Eu não sei, por exemplo, estava-me a lembrar assim, de repente, sei lá, apoios nas creches, por exemplo, nem que quando os filhos voltassem à creche, o Estado pagasse às mães treinadoras, sei lá, há assim uma série de iniciativas que podiam ser tomadas. Lembrei-me desta, que na altura é caríssima, aqueles, não sei, acho que era 300 euros ou 400 que se pagava de creche, era assim um absurdo, nem que fosse só por isso. E as treinadoras, as mães treinadoras nessa linha, Helena, trabalham em horário pós-escolar, não é? O chamado horário nobre, portanto, onde as creches já fecharam, onde já não há apoio a esse nível, senão aquela instituição que se chama a familiar, às vezes, não é? Provavelmente a esse nível um apoio extra, a esse nível de instituições que pudessem dar apoio nesses horários de treino. Já não falo no das 6 da manhã, como a Mónica está a treinar às 6 da manhã, mas às tantas também era um pouco também por aí e baixar os custos, não é? Porque era o que a Helena estava a dizer, que em termos privados sai caro. A Andreia estava assim a agitar a mão e não sei se querias falar. Não. Helena, interrompi o raciocínio. Não? Não, já tinha dito as minhas ideias e estou completamente de acordo com a Dora. Acho que passa muito pela profissionalização da parte do treinador, da treinadora. Mesmo. Bom, chegamos às 10h30. Eu ficava aqui na conversa convosco muito mais tempo. Acho que já nos foi possível invadir, na medida do possível, a vossa privacidade e conseguiram expor aqui um bocadinho, partilhar um pouco das vossas experiências. Eu sinto-me extremamente gratificante ouvir-vos e espero que sejam algo que tenha sido motivante e futuras mães que nos possam estar a ouvir, não desistam. Isto não foi para deitar abaixo qualquer expectativa, muito antes pelo contrário. Acho que a ideia é que
é motivar-vos, não é? A quem esteja a pensar em conciliar o papel de mãe com o papel de ser treinadora, e mães e pais, claro, mas hoje estamos aqui a falar das mães, exatamente, por tudo o que já foi aqui focado. Acho que também já percebemos que não há aqui receitas para este sucesso, não é? Temos aqui 5 casos, uns mais próximos, outros nem tanto. Há necessidades diferentes, no fundo, de reajustes, de adaptações que se têm que fazer. Houve uma reorganização pessoal, não é? Houve muitos desafios a enfrentar, mas no fundo tudo foi ultrapassado e está a ser ultrapassado ainda, em alguns casos, para que alcancem o sucesso. Portanto, eu deixo aqui o apelo a que às famílias, no fundo, em que estejam a pensar ter filhos, tudo é possível, não vamos dizer que é fácil, mas tudo é possível, e acima de tudo, se houver suporte em volta, melhor ainda, mas acima de tudo foco e determinação, acho que são aqui umas palavras-chave para o sucesso, não é? Desta amostra das nossas convidadas. Portanto, resta-me só agradecer e sinto-me realmente muito grata por estar aqui no meio destas senhoras, mães com um M grande, treinadoras com um T grande, e portanto também desejar-vos aqui às nossas convidadas muitos sucessos, continuação de excelente caminhada enquanto treinadoras. Aos participantes também votos de muito sucesso e muita resiliência para o que vem aí, qualquer que sejam os vossos desafios. Portanto, Marco, estás aí, podes aparecer. Eu, por mim, o Marco não está. Ele, o único senhor aqui no meio do painel. Acho que já disseste tudo. Agradecer novamente a todas as convidadas oradoras aqui deste painel e a ti também pela excelência da condução aqui deste painel. Não foi fácil, mas acho que conseguiste que todos transmitissem um pouco da sua experiência, e deixar aqui também um apontamento que isto será, desta formação sairão certamente outras, com alguns subtemas de alguns temas que não foi possível hoje abordar com a dedicação que merecia. Por isso, muito obrigado a todos e a todas que participaram neste webinar, e um resto de boa noite e sucesso para todos. Obrigado. Obrigada. Obrigada pelo convite. Obrigada. Obrigada. E nunca desistam, que tudo é possível. É isso. Força.